Olá, estudante da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre lógica simbólica. Então vamos lá. Nossos objetivos: conhecer o fundamento do conceito de lógica, entender as principais características da lógica formal e da lógica simbólica e compreender a função e a atualidade da lógica em nosso dia a dia. Bom, imagine um mundo sem celulares, internet e notebook. Você sabia que sem a lógica simbólica não teríamos internet ou computadores, né? Isso porque a lógica simbólica ela tá ali no esquema de programação. Quando a gente está falando de um computador que usa uma linguagem binária, simbólica, tem tudo a ver. Aristóteles, começando a falar de lógica, é considerado o pai da lógica. Ele fez um texto chamado Organon, né? E esse texto são escritos sobre a lógica aristotélica. Para ele, a lógica é um instrumento do pensamento para pensarmos corretamente. Para ele, a lógica é o que devemos estudar antes de iniciar uma investigação filosófica ou científica, pois ela indica qual tipo de proposição, de raciocínio, de demonstração, de prova, de definição que uma determinada ciência deve usar. Então, a lógica é importante para Aristóteles porque é a partir dela que eu vou falar, opa, que tipo de ciência é essa? Que tipo de argumentação ela vai usar? A palavra lógica pode denotar tanto um conjunto de regras racionais para a obtenção de um conhecimento, quanto a área da filosofia que estuda a validade formal das proposições linguísticas e matemáticas. A lógica, enquanto propriedade linguística, não se preocupa tanto com a veracidade dos enunciados, mas com a validade formal lógica, se é coerente, né? Por que eu estou falando isso? Pode ser que eu não entenda dentro de uma argumentação se o que a pessoa está me dizendo é verdade, se ela crê que aquilo é verdade ou não. Mas eu consigo organizar a coerência, né? A validade do que ela está falando, se é coerente ou não. Bom, nós temos então a lógica simbólica. Na matemática, a lógica que garante a estrutura da forma racional das equações e demais elementos matemáticos, que de algum modo relacionam-se. Se Aristóteles foi o pai do pensamento lógico, o alemão Frege foi o fundador da moderna lógica matemática. Então, assim, a lógica simbólica, ela quer transformar esses enunciados em símbolos, né? Então é claro que o Frege se aproximou de uma linguagem matemática e fez uma mistura, digamos assim, né? Entre a linguística e matemática para pensar numa lógica simbólica, que vai usar símbolos. O Frege revolucionou a lógica ao misturar elementos matemáticos e linguísticos para o entendimento de enunciados e ao distinguir as noções de sentido e referência. Isso possibilitou o aprofundamento na programação, o que, por sua vez, forneceu base para a criação da informática e dos computadores. Hoje em dia, né, gente, o Frege criou um sistema de representação simbólica para representar formalmente a estrutura dos enunciados lógicos e de suas relações, e a invenção do cálculo dos predicados. Esta parte da decomposição funcional da estrutura interna das frases, substituindo a velha dicotomia analítica de sujeito e predicado, que é uma herança da lógica aristotélica. Então, o trabalho do Frege é fazer assim, não, eu entendo que nos símbolos nós nos entendemos melhor, né? Com menos ruído. Então, é transformar uma linguagem escrita numa linguagem simbólica. E hoje em dia, com o passar do tempo, a importância da lógica cresceu, né? Ela é usada nas matemáticas, na computação, no direito, na ciência. A gente vê avanços na inteligência artificial, né? Inclusive, quando a gente usa ali nosso caixa eletrônico, um jogo de computador, a gente está se utilizando da lógica simbólica. Bom, gente, nesse vídeo nós falamos sobre lógica simbólica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!